E no vídeo de hoje vamos comentar sobre o mega aporte em Petrobras feito pelo Juca Abdala e eu também vou te ensinar como saber o que ele está comprando. Eu sou o Miguel, esse é o canal Dividendo e Tradição, então fica comigo até o fim desse vídeo para você não perder nada. E antes de mais nada, vamos comentar um pouco sobre quem é João Juca Abdala, caso você não conheça. Então, imagine um homem que nasceu à sombra da riqueza, herdeiro de uma das maiores fortunas do país, com poder para influenciar negócios, política e até o destino de cidades inteiras. Agora, imagine que, ao contrário do que você esperaria de um bilionário, ele desapareceu dos holofotes por completo. Um nome cercado de silêncio, de mistério, de mansões vazias e histórias não contadas. Esse é João Juca Abdala, herdeiro do lendário banqueiro João Abdala Filho, o dono do extinto Banco Cidade e figura central nos bastidores do poder brasileiro durante décadas. Juca poderia ser facilmente confundido com um personagem excêntrico de novela, e talvez ele seja mesmo. Em vez de festas, manchetes e ostentação, Juca escolheu o anonimato. Ninguém sabe exatamente onde ele vive, o que ele faz ou como gerencia um império bilionário herdado sem jamais querer a fama que veio com ele. Alguns dizem que ele mora em um palacete escondido no interior de São Paulo, outros juram que ele nem mora no Brasil. A verdade, quase ninguém sabe. O que sabemos é que seu nome ainda aparece em documentos, transações e registros oficiais ligados a empresas valiosíssimas, como é o caso da Petrobras. Mas o homem em si é quase um fantasma, um bilionário invisível. E hoje, nesse vídeo, vamos destrinchar tudo sobre o mega aporte dele, de quase 1 bilhão. Então, sem mais enrolações, vamos ao que interessa, que é a primeira parte desse vídeo sobre o fundo de Juca. Porque, entenda bem, João Juca, ele deixou já a pessoa física há muito tempo e ele investe através de uma empresa, o FII Dinâmica Energia, que é um fundo que tem apenas ele como cotista. Então, como você pode ver, apenas um cotista, e hoje esse fundo ele tem um patrimônio líquido de 27,33 bilhões. Imagina o tamanho disso, a renda que isso daqui gera, e tudo isso eu vou te mostrar agora mesmo. E sim, existem algumas vantagens em sair da pessoa física para a pessoa jurídica quando se trata dos investimentos, como, por exemplo, você fica isento de pagar o JCP, o juros sobre capital próprio. Então, isso realmente faz diferença no longo prazo, porque aqueles 15% de imposto sobre os proventos deixa de existir e você consegue girar a bola de neve com mais força ao longo dos anos. Então, vamos aqui à lâmina do fundo. Como você pode ver, o Juca ele começou o fundo em 2006 e de lá para cá já acumula uma rentabilidade de mais de 1.720% contra 256% do Ibov. Então, um baita resultado. Ele conseguiu gerar um alfa muito grande ao longo do tempo, e alfa, para quem não sabe, é esse ganho acima da média, e foi simplesmente surpreendente. Agora, o que mais surpreende o Juca é como ele investe de uma forma totalmente diferente, como você vê as pessoas pregando aqui no YouTube. Veja bem, é, conforme a gente for olhando, você vai perceber que a carteira de Juca ela é muito concentrada e pouco diversificada. Então, quando a gente fala da composição da carteira dele, historicamente ele sempre gostou desse padrão: 70% em ações e 30% em fundos de renda fixa. E veja só que curioso, sabe quando você abre a sua corretora e tem lá valores a receber, o famoso dividendo? Veja só que ele tem 705 milhões de reais para receber em forma de dividendos. Isso representa apenas 2,59% da carteira dele. É um absurdo imaginar esse fluxo de dividendos e como a bola de neve deve girar com força no caso do Juca Abdala. Então vamos visualizar todos os ativos desse fundo, e aqui rolando um pouco mais para baixo, tem como a gente visualizar aqui a parte de ações. Então, olha só, o Juca ele tem Petrobras, CEMIG, Eletrobras, CIA Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro, que, se eu não me engano, é uma empresa de capital fechado, CEMIG 4, que são as ações preferenciais, e Eneva, que também não sei se tem capital aberto na bolsa. Mas, de qualquer forma, o que surpreende é o seguinte: conta comigo, 1, 2,
3, 4, 5 empresas, sendo que uma é praticamente irrelevante. Então, de peso mesmo, ele tem apenas 4 companhias na carteira. Então, veja como é diferente a forma que ele investe, o resultado que ele conseguiu ao longo do tempo e o que as pessoas pregam no mercado, que você tem que ter uma carteira ultra diversificada, tem que ter parte no exterior, tem que ter parte no Brasil, tem que ter renda fixa, e não é bem por aí. Veja que eu não estou dizendo que ele não tem investimento no exterior, que ele não tem imóveis nem nada do tipo. Muito pelo contrário, isso aqui é o que chega para a gente, são as informações que estão disponíveis no mercado e que eu, você, qualquer outro investidor tem acesso. Mas aquilo que ele tem fora, que deve realmente ter uma porção de investimento lá no exterior, afinal de contas, o cara que tem esse fluxo de dividendos, que tem fortuna geracional de família, certamente ele tem também investimentos no exterior. Mas o que interessa são os investimentos dele aqui no Brasil, e com isso a gente pode aprender que o importante mesmo ao longo do tempo é comprar ações das empresas que você já tem na sua carteira ao longo dos anos. Então, poucas empresas e muitas ações das empresas, e não o contrário. Fora esse ponto, tem aqui operações compromissadas, que é a compra de renda fixa por parte do Juca, como ele sempre gostou, títulos públicos, também tem mais um pouco, aqui os prazos de vencimento e valores a receber. Olha só que coisa interessante. Ele tem aqui aquele dividendo que nós meros mortais recebemos, R$ 500, R$ 700, às vezes 3.000, 4.000, para quem já tem uma posição maior. Aqui o Juca vai receber simplesmente 490 milhões. É um absurdo imaginar isso. E Petrobras também, 202 milhões. Simplesmente isso daqui é uma fortuna que muita gente passa uma vida inteira para poder adquirir, e aqui, em um simples pagamento, o Juca consegue receber esse valor. Fora isso, também tem um dividendo um pouco menor aqui, da CIA Distribuidora de Gás do Rio, e valores a pagar aqui são ordens de compra que ele fez, taxas de administração do fundo, auditoria, corretagem. Então, é isso daqui. Então, foi investindo em poucas empresas ao longo do tempo que o Juca acumulou esse resultado. E veja que também que ele conseguiu bater o dólar, o S&P 500 e o IPCA. Então, um baita resultado simplesmente sensacional. Sem dúvidas, essa daqui é uma referência que nós investidores temos que admirar. E aqui na questão do drawdown, que é o gráfico de quedas, observe que o Juca já ultrapassou aí, passou por diversos momentos de grande dificuldade, como por exemplo aqui em 2020, aqui na pandemia, que também não foi a maior queda, mas ele enfrentou 2016 e 2008. Simplesmente surpreendente. E aqui outro dado interessante é que observe ao longo do tempo a curva de juros, como os juros compostos trabalhou, porque ele fez uma aplicação em 2007, 2006 aqui no começo do fundo, na verdade, e aos poucos ele foi aplicando do próprio bolso, mas veja que em determinado momento ele quase não aumenta tanto os aportes. Mas veja como os juros estão trabalhando de forma violenta para o Juca Abdala, e aqui ele conseguiu um patrimônio muito, mas muito superior, apenas reinvestindo os dividendos, juntamente com a valorização das ações. Bem, então agora eu vou te explicar como olhar as compras do Juca, como saber o que é que ele está comprando, e é bem simples. Você basta entrar no site Fundamentos, que é um dos sites mais antigos para você olhar esses dados fundamentalistas das empresas, e é bem simples. Você chega aqui na barra de pesquisa, digita PT4, que no caso é a empresa que ele comprou as ações, e basta você vir aqui em dados históricos e insiders. Clicou, você consegue visualizar aqui diversas informações com datas. E veja bem, houve aqui uma movimentação de 25 milhões de ações no valor de 924 milhões. Então, você clica, daí vai aparecer esse PDF e você consegue visualizar. É quase como se fosse uma nota de negociação, uma nota de corretagem. É muito interessante. E observe como eles discriminam direitinho o controlador, conselho de administração, diretoria, conselho fiscal e órgãos técnicos ou consultivos. E no caso de Juca Abdala, provavelmente você já sabe, ele faz parte do conselho de administração da Petrobras. Então está aqui marcado, e é
muito fácil saber que é ele, porque é apenas o Juca Abdala que tem um patrimônio forte o suficiente para comprar 927 milhões de reais em ações da empresa. E por ele ser conselheiro, ele é obrigado a reportar esses dados para informar todo o mercado. Isso é muito interessante, porque se o controlador, se o conselho de administração, se o conselho fiscal está comprando as ações da empresa, isso é um excelente sinal, porque é praticamente certo de que não existe outro investimento mais rentável do que a própria empresa. É um sinal de confiança no futuro. Então, é sempre bom você estar conferindo esses insiders dentro das empresas que você investe para saber se o conselho de administração está comprando as ações, se estão vendendo. Isso não é para ser analisado de forma individual, mas é um forte indicador. E aqui no caso de Juca Abdala, veja só, primeiro uma compra de 300 milhões, na verdade 371 milhões, depois 294, 127, 101 e depois 29 milhões. Aqui também tem os dias, foi dia 8, dia 11, dia 12, dia 13, dia 15. Eu sei que essas compras aqui elas foram feitas em março de 2024, mas isso não invalida eu trazer esse vídeo para te explicar como você olhar a negociação de administradores e pessoas ligadas às empresas. E aqui um fato curioso, quando o Juca comprou essas ações, veja que o preço médio que ele pagou, que foi 36, 36, 37, e hoje quando a gente olha as ações da Petrobras, observe que estão sendo cotadas a R$ 32,21. Então, se fazia sentido o Juca comprar nessa faixa de preço de 37, R$ 36, então com certeza ele deve estar achando interessante comprar nessa faixa de preço de R$ 32, ou pelo menos deveria, afinal de contas, quando os preços caem, você consegue comprar um número muito maior de ações pagando menos. E é essa visão que você deveria ter, que é a visão do pequeno dono. Quando você está comprando ações de uma determinada empresa, você não está só comprando esse número que fica piscando na tela e esse gráfico que fica subindo e descendo. Você está, de fato, comprando ações de uma empresa que existe. Você está fazendo parte desse negócio. Mesmo que de forma pequena, você tem um pedaço dessas operações. E isso daqui é ativo real. Ações são ativos reais. Quando você compra um título de renda fixa, se der tudo errado no país, o título ele acabou, você não tem mais nada. Mas no caso das empresas, você ainda pode ter alguma coisa. E o engraçado é que quando o Collor ele encurralou a renda fixa, a poupança e todos os títulos, ele não conseguiu encurralar as ações. Então, quem tinha papéis naquele tempo ficou protegido. Agora me diz uma coisa, com toda a sinceridade do mundo. Você sente lá no fundo que tem algo errado com a sua carteira de dividendos? Que talvez você não esteja tão seguro assim e que algumas ações que você compra pode um dia virar pó? Se essa pontinha de desconforto apareceu aí, é porque você precisa ouvir isso. Eu criei o Decifrando Sua Carteira, que é basicamente o seguinte: você vai clicar nesse comentário que está fixado aqui no vídeo, preencher o formulário e, com base nas suas respostas, eu gravo um vídeo exclusivo só para você, analisando ponto a ponto onde estão possíveis erros e acertos da sua carteira e o que eu faria. E presta atenção, esse vídeo exclusivo ele vai ficar disponível para sempre no canal Dividendo e Tradição. E só quem tem o link vai ter acesso a esse vídeo. Então eu vou mandar no seu e-mail o link do vídeo junto com um PDF completo da análise. Vai ser como ter um raio-x real da sua carteira com alguém que não tem conflito de interesses e só vai te dizer a verdade em uma segunda opinião 100% sincera. O link do formulário está aí no comentário fixado. E observe como ao longo do tempo o Juca apenas aplicou e reinvestiu os dividendos e hoje ele conseguiu esse baita resultado. Então, excluindo o fato de que ele é um herdeiro de fortuna geracional, se você tivesse começado a comprar lá atrás, junto com ele, comprado as mesmas ações e permanecido firme, suportando essas quedas, que observe, não foram poucas, foram quedas que o fundo oscilou menos 30%, menos 45%, e aqui nesse caso, eu nem consegui aproximar, mas certamente uma queda de menos 50%. Então, quem conseguiu fazer isso teve um gráfico bem parecido com o do Juca, claro, excluindo aqui a questão dos valores, mas uma baita de uma rentabilidade e de acúmulo patrimonial. Então, se no seu método de acumular ações existe a palavra venda,
tem alguma coisa errada. Tome cuidado com isso. Bem, esse daqui foi o vídeo de hoje, e se você gostou, por gentileza, deixe aqui o seu like, se inscreve no canal Dividendo e Tradição e não esqueça de ativar o sininho para você não perder os próximos vídeos. E claro, encaminhe esse vídeo aqui para aquele teu amigo que investe em Petrobras, que eu tenho certeza que vai ser muito útil para ele acompanhar a movimentação dos conselheiros da Petrobras. E agora eu te convido também a clicar nessa playlist que está aparecendo na sua tela para você acompanhar os meus últimos aportes. Não chegam nem perto dos aportes do Juca Abdala, mas com certeza é interessante e você vai conseguir entender o meu racional por trás das minhas últimas compras. Um abraço para você e fique com Deus!